Estamos na confluência dos rios Zezer e Tejo e é aqui que se juntam os barcos e se celebra a tradição dos marítimos de então, quando os rios eram estradas, não é? É isto que se celebra e que traz aqui pescadores, familiares de municípios ribeirinhos, desde Mação até Lisboa. Sim, efetivamente é aqui que na segunda-feira a seguir à Páscoa, feriado municipal em Constância, se junta um conjunto de embarcações. Portanto, diria eu que é a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, mas também é a festa do Rio Tejo e do Rio Zezer, relembrando os velhos tempos em que os marítimos vinham até à vila pedir a bênção de Nossa Senhora da Boa Viagem para a faina, para a sua atividade marítima ao longo do ano. Portanto, é um momento, diria eu, mais alto das nossas festas, em que os rios ganham cor com as bandeiras, com o embusamento das embarcações, e é um momento que todas as pessoas deveriam assistir pelo menos uma vez na vida. É na segunda-feira da Boa Viagem, Exatamente. segunda-feira de Páscoa, que marca também aqui em Constância as festas do Conselho, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Sérgio Oliveira, há uma revolução em curso aqui nas margens ribeirinhas, com a requalificação, no fim de contas, desta zona nobre do Conselho de Constância, nomeadamente da sede do Conselho de Constância, com a requalificação das margens ribeirinhas. A cereja no topo do bolo é um projeto ambicioso e já com algum tempo, não é? Mas que está bem encaminhado, a construção Sim. de uma praia fluvial. Pensamos que a cereja no topo do bolo é mesmo essa. Portanto, nós temos a zona ribeirinha completamente requalificada, portanto uma intervenção que ultrapassou os 500 mil euros, com apoio comunitário e com a parte não participada de investimento municipal. A seguir às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem terá início a intervenção na Avenida das Forças Armadas, que irá requalificar também uma das principais artérias da nossa vila, que está degradada e precisa de uma profunda requalificação. E obviamente que para que toda esta zona baixa da vila fique requalificada, e não esquecendo o projeto do Museu dos Rios, também é algo que precisa, um espaço que precisa ser intervencionado, seria a criação da praia fluvial. Portanto, é um processo que já decorre há sensivelmente 2 anos e meio, 3 anos, em que já houve reuniões com a APA, com a CCDR, com o conjunto de entidades que têm jurisdição sobre os rios para além da Câmara Municipal, e à data de hoje diria que o processo está bem, entendo eu, pelo menos pelos sinais que me foram dados, que está bem encaminhado, portanto, e que achamos que o pior já passou e que temos caminho para percorrer e para que essa ambição, não só da Câmara Municipal como das populações, seja uma realidade. A água essa será do Zezer, porque Sim. a praia fluvial a ser instalada será banhada pelas águas do Sim, Rio a Zezer. praia Qualidade será do Zezer. assegurada e ambição de eventual bandeira azul. Sim, nesta fase temos que dar um passo de cada vez. Portanto, nesta fase o principal objetivo é ter as águas classificadas como águas balneares do Rio Zezer. Portanto, e pensamos que esse processo está bem encaminhado. Também é a segunda vez que fizemos esse pedido. Não só o pedido de classificação das águas como águas balneares, porque não há motivo para o fazer, porque todas as análises, nós andamos a fazer análise à água do rio há 2 anos consecutivos, todos os meses realizamos análise à água do rio e a água tem qualidade para ser classificada como água balnear. Mas aquilo também que foi o papel da Câmara Municipal, a sensibilização que foi feita junto das entidades externas que têm jurisdição sobre o leito do rio, é que nós não podemos continuar a ignorar um problema que temos ali. Um problema no sentido que no verão, com ou sem placas a dizer proibido banhos, as pessoas usam aquele espaço como se de uma praia fosse e utilizam-no sem ter condições de segurança. Não há nadador salvador, não há equipamentos de apoio, portanto não há segurança naquele espaço. Portanto, e nós, olharmos para este problema, temos que o resolver, portanto, e temos que passar a ter ali um espaço que tenha condições não só para os utilizadores, bem como tenha condições de segurança para quem o procura no verão. Vila Poema, estamos na Vila de Constância e temos que falar de Camões. Em termos culturais, até que ponto Camões é um motor também inspirador para o desenvolvimento cultural do concelho? Sim, Camões e a ligação que Constância tem a Camões é algo inegável, portanto, e que tem sido trabalhado e muito dinamizado quer pela Câmara Municipal, mas com especial foco naquilo que tem sido o trabalho desenvolvido para a Associação Casa Memória de Camões, e que nós valorizamos e
e apoiamos. É um processo que não está terminado, é um processo em contínuo, mas no qual nós estamos empenhados em conjunto com a Casa Memória para conseguir efetivamente pôr de pé e abrir a casa ao público. A nível cultural, a Câmara Municipal tem procurado aprofundar aquilo que tem sido a dinamização de atividades culturais, com a iniciativa Praça Convida, portanto, pelo menos uma iniciativa cultural uma vez por mês, e contamos que nas próximas semanas, ou nos próximos, no máximo, 2 meses, tenhamos em funcionamento o Cineteatro Municipal, o que permitirá também outro tipo de iniciativas e outro tipo de atividades a nível cultural. Estamos aqui ao pé da estátua a Luís Vaz de Camões, que se diz terá estado em Constância, do Jardim Horto de Camões. Temos uma associação Casa Memória que ainda não está em pleno funcionamento, mas que se espera vir a ser também um motor cultural e dinamizador do turismo cultural para Constância e para toda a região envolvente. Quantos turistas podem passar por Constância atualmente, movidos pelo nome maior do poeta português? Muitos, mas eu não tenho dúvidas que o facto desta ligação de Constância a Camões traz muita gente à vila, na busca quer do Jardim Horto, quer do monumento que está aqui ao pé de nós, quer também na própria casa em si. Efetivamente aquilo que se nota é que as pessoas vêm à procura da casa e muitas vezes chegam ali e a casa está fechada, portanto, e ficam um bocadinho desiludidas com esse facto. Mas não temos dúvidas que haverá uma constância com a casa fechada e uma constância com a casa aberta, portanto, obviamente temos consciência de que no dia em que conseguirmos em conjunto colocar a Casa Memória em funcionamento, que o grosso de visitantes e de turistas será muito superior àquilo que temos atualmente. Após 2 anos de interregno, o que significa este regresso das festas em pleno e também o que significa para as gentes de Constância poderem conviver e socializar e celebrar as suas tradições? Efetivamente foram 2 anos em que as festas não se realizaram, portanto, e este retomar, digamos assim, das nossas festas é um voltar à nossa vida normal, digamos assim. E nós aqui em Constância, e quando falo Constância é o concelho todo, já vivemos alguns tempos de azáfama, como vivíamos na preparação das festas, no envolvimento das associações de cultura e recreio, das populações, porque é essa também a característica destas festas, é que são umas festas que envolvem toda a comunidade de todos os lugares e de todas as freguesias do concelho, portanto, e é com agrado que finalmente vamos voltar a ter as nossas festas. Como é que é a envolvência das gentes de Constância, daqueles que estão, tanto dos presentes como dos ausentes, e a envolvência também do tecido associativo nesta festa maior? A nível do tecido associativo, eu diria que todas as associações, ou praticamente todas, participam nas festas, seja com uma tasquinha, seja com um quiosque de venda de bebidas, seja com o embelezamento das ruas. Algumas até participam com uma tasquinha e o embelezamento das ruas na mesma, portanto, e as associações estão todas envolvidas nesta festa. Tal como há algumas franjas da população, desse ponto de vista, gostaríamos efetivamente que houvesse mais participação individual e popular das populações, mas mesmo com algumas dificuldades a esse nível, portanto, não é por isso que as festas não se deixam de realizar e com o apoio de todos que conseguimos pô-las de pé, digamos assim. Pô-las de pé, celebrar as tradições e também é um encontro sempre de afetos e de amizades e de muitos que estão também fora por vários motivos, ou a trabalhar ou a estudar. É um fim de semana em que, principalmente no sábado, que o domingo já é diferente porque é a véspera de dia de trabalho fora do concelho, portanto, e há muitos que estão cá no sábado e no domingo e vão-se embora, mas efetivamente é uma festa em que há um grande reencontro de pessoas que são naturais do concelho de Constância, mas por razões profissionais ou outras vivem fora do concelho, mas que neste fim de semana regressam e que reencontramos uns com os outros e convivemos uns com os outros. Celebrando as tradições e a identidade do povo de Constância. Sim, exatamente, nunca esquecendo a raiz da festa, que é uma festa praticamente bicentenária, em que se evoca a relação íntima que a vila teve ao longo dos anos e dos séculos com os rios e com a atividade marítima, que era a principal atividade económica do concelho.
Esses são dias para celebrar, para festejar a condição constanciense e para depois de um ano de trabalho, de estudo, ou o que for, não é? E está aqui no seu gabinete onde eh, concentra e passa a maior parte dos seus dias ao longo do ano, não é? Pedi-lhe um retrato para algumas decisões, projetos, desafios, oportunidades também deste território. Como é que retrato tem um retrato feito deste Conselho? Está com 6 meses do seu segundo mandato, sensivelmente. Este é um Conselho atrativo para viver, trabalhar e investir. Sim, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que é um concelho atrativo para viver e para investir e para visitar também. Obviamente que a nós interessam-nos as três vertentes, sendo que a mais importante para nós e o maior desafio que temos não é só Constância, portanto é o país como um todo, é efetivamente atrairmos pessoas para os territórios e fixá-las cá. Felizmente o nosso concelho nos últimos anos tem a nível de processo de licenciamento para a habitação própria e permanente tem sido em crescendo. Portanto, nós temos um conjunto de processos e de habitações, vivendas que vão ser construídas nos próximos. Umas estão em construção, outras estão em processo de aprovação considerável e diria eu que é algo que se nota não ao mesmo ritmo, mas algo transversal às três freguesias do concelho. Portanto, nós não podemos dizer que está só a acontecer na sede do concelho ou na freguesia de Montalva ou na freguesia de Santa Maria. Portanto, existe neste momento pessoas nesses processos nas três freguesias do concelho e achamos que o facto de algumas famílias escolherem o concelho de Constância é sinal que efetivamente nós aqui temos qualidade de vida. Qualidade de vida porque temos equipamentos a nível de educação bons, porque temos espaços verdes arranjados, cuidados e tudo isso faz com que as pessoas efetivamente, e somos um concelho seguro, que também é importante, felizmente que os níveis de criminalidade são muito baixos, isso faz com que as pessoas escolham esta terra para viver, para aqui criarem os seus filhos, portanto, e desse ponto de vista não tenho dúvidas em afirmar que somos um concelho atrativo. É ao nível de um retrato do Conselho, composto por 3 freguesias, Santa Margarida da Cotada, separada das demais, Montalva e Constância, pelo Rio Tejo, que separa, mas também une, no fim de contas. Eu pedi neste retrato e oferta ao nível da qualidade de vida, que desafios e que leitura faz ao momento, ao nível, por exemplo, do saneamento, de serviços de internet, saúde, habitação já falou. Pronto, começando pelo nível do saneamento, portanto, o Conselho neste momento tem uma taxa de cobertura de perto dos 100%, portanto 97, 98% andará por aí. Obviamente que vamos tendo problemas pontuais, portanto não há sistemas infalíveis, portanto, e problemas pontuais de obstrução de condutas de esgoto, de sistemas de bombagem das estações elevatórias que sofrem avarias e, portanto, e esses problemas vão existindo, portanto, e existem hoje, existiram no passado, existem hoje e vão existir sempre, portanto, e o município está cá para os resolver. Portanto, desse ponto de vista, obviamente, não temos, digamos assim, não somos dos concelhos que neste momento tenha grandes preocupações a esse nível, não esquecendo, obviamente, a localidade da Pereira, portanto, que é algo que está presente e que alguns proprietários privados já conseguiram e investiram e resolveram alguns problemas que existiam nessa localidade e obviamente que a Câmara está cá para ajudar e colaborar naquilo que for o necessário. A esse nível temos um investimento importante e eu costumo dizer aqui às vezes a rir-me no bom sentido, que é a resolução de um problema que se arrasta há mais de 2 décadas, que é a empreitada com vista à perfuração do leito do Rio Tejo para a colocação de um novo emissário que leva os esgotos da vila para a Etária do Caima para o respectivo tratamento. Portanto, é um problema que subsiste há mais de 20 anos, portanto, com soluções provisórias que têm sido colocadas no leito do rio, e eu estava a falar em rio porque efetivamente são 184 mil euros que vão ficar enterrados debaixo do rio e que provavelmente muitas pessoas não irão dar valor a esta intervenção, mas é uma intervenção do ponto de vista, diria eu, estruturante para o concelho e do ponto de vista ambiental muito importante para o nosso território. A nível da saúde, portanto, efetivamente o concelho não é exceção daquilo que se passa a nível nacional. Nós neste momento temos 3 médicos, diria eu, do quadro
dentro daquilo que é os cuidados de saúde primários no concelho. Portanto, temos 2 clínicas a tempo inteiro e uma a meio tempo. Atualmente uma das clínicas foi alvo de uma pequena intervenção cirúrgica e estará ausente durante algum tempo, nomeadamente na extensão de saúde de Santa Margarida da Coutada. Portanto, é aquilo que tem sido a postura da Câmara Municipal. Tem sido procurar soluções junto das entidades que têm a responsabilidade sobre esta matéria, nomeadamente a ARS de Lisboa e Val do Tejo e o ACES do Médio Tejo, e é nesse ponto que nos encontramos atualmente. Portanto, estamos em conversações com esses 2 organismos da Administração Central com vista a encontrar uma solução, nomeadamente que consiga colmatar esta ausência de uma clínica agora durante este período que vai estar ausente. Obviamente que a Câmara Municipal está, como já fez no passado, tem um apartamento mobiliado e disponível para receber um médico que queira vir para o nosso território e terá disponível para dar o tipo de apoio que sejam necessários. Portanto, e deste ponto de vista quero ser claro, direto e objetivo. Nós vivemos tempos muito difíceis porque não existem médicos para colocar nos territórios, portanto, e temos que ser claros naquilo que dizemos. Portanto, e este é um problema que tem que ser resolvido de âmbito nacional, ou abrir mais vagas, ou rever a carreira médica e aumentar a remuneração dos médicos de família para fazer com que haja mais recém-licenciados em medicina que queiram vir para esta especialidade e não para outras que são mais apetecíveis, digamos assim, em termos remuneratórios e em termos de carreira, em termos de futuro para um jovem licenciado em medicina. Mas, ao mesmo tempo, a Câmara Municipal, se não der estes passos no que diz respeito a disponibilizar a casa e em algumas situações, se calhar, der um bocadinho mais com o tipo de incentivos, não conseguimos ter cá clínicos. Portanto, e apesar de que alguns puderem criticar, quem está nestas funções tem que estar habituado às críticas, porque nem Jesus Cristo agradou a todos, quanto mais um Presidente de Câmara agradar a todos. Mas a nossa postura tem sido essa, procurar colaborar com as instituições de saúde e naquilo que está ao nosso alcance, incentivar-nos, porque o que nos interessa é que as nossas populações sejam servidas por cuidados de saúde, independentemente de andarmos naquela guerrinha, que isto é a responsabilidade da Administração Central e nós não desenvolvemos nisto. Portanto, não é essa a nossa postura. Ao nível de retrato, e recentemente fez também um balanço de uma leitura das 3 freguesias e do desenvolvimento, oportunidades e desafios que se levantam ao Concelho no seu todo. São freguesias com realidades distintas, apesar de um Concelho não muito grande em dimensão, rico historicamente e em tradição, mas cada uma das freguesias tem o seu potencial, as suas características muito específicas. O que é que lhe apraz dizer relativamente a um projeto que, no fim de contas, pode ser uno, tendo em conta as diferenças de cada uma das freguesias? As freguesias efetivamente são diferentes entre si, e mesmo dentro de algumas freguesias existem diferenças entre os lugares e as populações de cada um dos lugares. Eu não vejo isso do ponto de vista depreciativo ou negativo. Acho que a riqueza do concelho assenta mesmo nessas diferenças que existem entre as freguesias. E compete a quem tem a responsabilidade de gerir os destinos do concelho procurar aproximar as populações e não dividi-las. Portanto, e tem sido essa sempre a postura de aproximação, de partilha e de entreajuda entre todos. E aqui, deste ponto de vista, gostava de destacar um projeto que, efetivamente, através do mesmo, conseguiu-se aproximar as populações, que é o Sorriso Entre Letras. Portanto, é um projeto da Biblioteca Municipal que teve início nas freguesias de Santa Margarida da Coutada e Montalvo, e que, através dele, aproximou as duas populações, porque já existe colaboração e entreajuda entre os grupos, quer da freguesia de Montalvo, quer da freguesia de Santa Margarida da Coutada, e que foi há relativamente pouco tempo lançada também a primeira pedra, digamos assim, aqui em Constância, com um conjunto de senhoras que também estão a dinamizar esse projeto, e que também contamos que haja também este contributo da sede do Concelho para a aproximação, quer a Santa Margarida da Coutada, quer a Montalvo. Obviamente que um projeto que acho que pode unir no sentido histórico e tradicional, digamos assim, nomeadamente Santa Margarida e a freguesia de Montalvo, é efetivamente o Museu Quintas do Tejo. Portanto, um projeto que o Centro de Ciência Viva, em colaboração com a Câmara, está a desenvolver e que queremos desenvolver. Não é preciso também não enganar as pessoas e não dizer que não é uma coisa que vai nascer amanhã. Portanto, é uma coisa que vai levar
há algum tempo até ser uma realidade. Estamos a falar de um volume de investimento muito considerável, portanto, mas efetivamente como aquilo que se perspectiva fazer naquele espaço físico em Montalvo é algo ligado ao passado agrícola do concelho e desse ponto de vista é um ponto comum entre a freguesia de Montalvo e a freguesia de Santa Margarida, porque as duas freguesias viveram durante décadas e durante muitos anos alicerçadas naquilo que era a atividade agrícola e na atividade florestal. Portanto, isso é um ponto comum e que une as populações. Montalvo poderá ter aí esta âncora a nível de desenvolvimento turístico, cultural, museológico, como já existe em Constância, Centro Concelho e também em Santa Margarida, quer com o Parque Ambiental de Santa Margarida, sim, quer com o Centro de Ciência Viva, Parque de Astronomia de Constância. Sim, efetivamente sim. São três pontos que se pretende sejam polos de dinâmica. Sim, polos de dinâmica, polos de atração de visitantes e de turistas e também sirvam para unir a população do concelho, porque nós somos um concelho pequenino, como há bocado disse bem, muito rico em história e em tradições, mas com os desafios que vêm, nem falo já do futuro, do presente e do futuro, se não houver aqui efetivamente uma grande união entre as populações, e união não é sinónimo de unanimismo, portanto não é isso que eu estou a dizer, eu acho é que há combates e um conjunto de questões que se não tivermos todos unidos, o Conselho não consegue vencer esses desafios que aí vêm. Um ponto também comum às três freguesias é o Rio Tejo, são as três freguesias ribeirinhas, e há um projeto para fazer nascer um novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas. Vai ser apresentado, pode falar nestas festas, nesta oportunidade, ou pode falar um pouco do ponto de situação relativamente a essa ambição deste Executivo por si liderado? Sim, efetivamente nós estamos a desenvolver o projeto para um novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, que a sua localização ficará junto ao Jardim Horto, num espaço que atualmente já é da Câmara Municipal há vários anos e que está devoluto barra em ruínas, portanto, e que se pretende ali instalar este museu e requalificar todo aquele espaço, abrindo o mesmo à zona ribeirinha. Portanto, hoje o nosso Centro Histórico da Vila, felizmente, a nível daquilo que é o investimento privado, está com uma dinâmica muito grande, portanto, existe um conjunto de imóveis considerável já recuperado, portanto, e neste momento o Centro Histórico começa a não ser preocupação devido a essa dinâmica e à aposta que muitos privados fizeram na recuperação desse edificado. Portanto, e agora está ali uma ilha, porque entretanto vamos ficar com a zona ribeirinha está toda requalificada, a Avenida das Forças Armadas, depois das festas, terá início essa empreitada, ficará toda requalificada também. O Cabral Moncada foi requalificado no mandato anterior, portanto, e fica ali aquela pequena ilha que precisa efetivamente de uma intervenção. A dificuldade aqui é que, nesse espaço onde queremos fazer o Museu dos Rios, portanto, não é só a Câmara Municipal que tem jurisdição sobre o mesmo, portanto, é preciso consultar um conjunto de entidades externas, porque está em zona de leito cheio, em um conjunto de condicionantes, portanto, e é um processo demorado até que haja consenso, digamos assim, dentro daquilo que são as exigências para se poder construir naquele espaço, mas é um projeto que nós estamos a desenvolver e que queríamos efetivamente, ou dentro do PRR, ou dentro do quadro comunitário que aí vem, poder candidatar e poder executar essa obra. Queria lhe perguntar, vi há pouco, pronto, está aqui no seu gabinete de trabalho, tanto ao telefone como ao computador, a tomar decisões e também a fazer reivindicações e a ouvir pedidos também, naturalmente. Pedi-lhe, a nível municipal, dentro daquilo que o Conselho, o município, o Executivo pode fazer, que medidas tem mais prementes em cima da mesa, que pode tomar decisões e que levam, digamos assim, a maior parte do tempo do seu dia-a-dia? Depende, nenhum dia é igual ao outro dia, portanto confesso que há dias que me levanto a pensar que vai ser um dia mais ou menos calmo e é quando não é nada calmo. Portanto, às vezes quando achamos que não vão surgir problemas, surgem problemas. Portanto, repara, aqui passam decisões muito pequeninas desde a decisões de maior volume. Se bem que eu não tenho a postura de decido quando tenho que decidir, mas há um conjunto de decisões que eu, antes de as tomar, gosto de partilhar com os meus vereadores e gosto de ouvir a opinião deles. Portanto, nós todas as sextas-feiras reunimos-nos para coordenar os trabalhos à sexta-feira, às 9 da manhã, aqui no meu gabinete, portanto, e é nessa reunião muitas vezes que eu vou apontando no meu caderno algumas questões que quero ouvir a opinião deles e que coloco as questões e depois diria que a maioria das decisões são tomadas em conjunto, portanto
aquela ideia de que o Presidente da Câmara decide sozinho. O que eu não abdico é de que, como é que eu ia te explicar? Eu não sou pessoa de não decidir, porque acho que uma não decisão é pior do que uma má decisão. Portanto, e não gosto que os assuntos andem embrulhados. Portanto, ou é ou não é. Ou é para ir ou não é para ir. Portanto, e desse ponto de vista, quando vejo que as coisas estão embrulhadas, eu tomo uma decisão e ponto final. E isto não deve ser encarado como autoritarismo nem nada que se pareça, porque muitas vezes, se não se tiver esta postura, as instituições param. Portanto, e não é essa a nossa percepção. Nós, tudo o que nós achamos que é estratégico para o Conselho e que está ao nosso alcance, nós tomamos essas medidas. Mesmo que sejam medidas que nós sabemos que a tomar hoje só vão surtir efeitos daqui a muitos anos, ou daqui a alguns anos. Não temos aquela percepção, e estou a ser o mais sincero possível, de fazer coisas a pensar no calendário eleitoral, ou que se estão a aproximar as eleições e que isto seria benéfico fazer isto ou fazer aquilo. Portanto, não é essa a nossa postura. Portanto, tomamos as decisões de forma responsável, consciente, de acordo com aquilo que achamos que é o melhor para o Conselho e para as nossas populações. E temos sempre um sentido de decisão, que é não comprometer o futuro daquilo que será a gestão do Conselho. Não é pensar só na nossa gestão do dia-a-dia, pensarmos o nosso horizonte é X, portanto daqui a X anos provavelmente já não estaremos cá e quem vier atrás que feche a porta. Portanto, não é essa a nossa postura. Portanto, porque achamos que cada vez mais as decisões devem ser tomadas de forma responsável e sustentável. Não pode ser feito só isto ou aquilo ou o outro só por fazer. Portanto, tem que ser algo que seja estruturado e que efetivamente traga mais valias para aquilo que é o desenvolvimento do Conselho. A burocracia, quando quer tomar uma decisão e tem que consultar X organismos, seja desconcentrados do Estado, seja da própria máquina estatal, do governo, é algo que ainda é pesado de contornar, é algo que ainda o tira do século. Há alturas que sim, que certas situações que me tiram do sério, porque todos nós temos limites, quer dizer, eu sou um homem feito de carne e osso como outro qualquer. Portanto, desse ponto de vista, sim, repare, eu queria deixar claro o seguinte, efetivamente o país é muito burocratizado, portanto há um conjunto de intervenções e questões que nós gostávamos de fazer, como eu falei já há bocado da questão do Museu dos Rios, e eu tenho quase a certeza que a maioria do cidadão comum pensa que a Câmara não faz ali nada porque não quer. Portanto, a Câmara pode chegar ali, pode ir com uma máquina, derrubar o que lá está, fazer uma intervenção, portanto, e não é assim, porque aquilo, para além da Câmara, está ali a DGPC, está ali a Agência Portuguesa do Ambiente e está ali a CCDR. Nós, com qualquer uma destas três instituições, temos bom relacionamento, portanto, não temos questões que, digamos assim, enviamos para lá os processos e as coisas estão lá ad eterno sem nos responderem, não. E houve sempre uma postura colaborativa, de reunirmos, de falarmos, de encontrar soluções, portanto, e desse ponto de vista não tenho nada, efetivamente, a apontar. Eu só acho é que, do ponto de vista de desenvolvimento dos territórios, há um conjunto de decisões a esse nível, e nomeadamente o ordenamento do território, que é aquilo que estamos a falar, e é muito aquilo que esses organismos, obviamente tirando a DGPC, que é mais do ponto de vista histórico, arqueológico, e das zonas que estão definidas como interesse, os centros históricos, digamos assim, com interesse histórico, algumas dessas decisões não deviam estar concentradas nesses organismos do Estado Central. Porque quem está cá no terreno conhece o território e tinha mais capacidade e mais conhecimento para decidir e para decidir bem do que alguém que está, estou a falar em Lisboa, porque é de onde o Conselho depende. Como poderia falar do Porto, se o Conselho pertencesse digamos assim, à CCDR do Norte ou à APA, à delegação da APA do Norte. E desse ponto de vista os territórios perdem, porque muitas vezes as coisas são decididas por pessoas que desconhecem a realidade do território, porque repare, se a própria Câmara Municipal, dentro daquilo que é a área de jurisdição do seu Conselho, tem diferenças de freguesia para freguesia, tem diferenças de lugar para lugar, ora imagine-se o que é que será dentro de uma CCDR as diferenças que existem de Conselho para Conselho. Portanto, e desse ponto de vista acho que deveria-se dar mais responsabilidade e mais poder, mais autonomia
ao poder local e às autarquias para poderem intervencionar naquilo que são os seus territórios. Eu costumo dar um exemplo muito claro. Nós até aqui há uns tempos atrás, as câmaras municipais definiam no PDM determinado tipo de solo no seu território com competência para a expansão de zonas industriais ou a criação de zonas industriais. Com esta revisão agora dos PDMs, que a nossa está terminada, essa possibilidade caiu por terra, ou seja, os municípios agora, para poderem expandir uma zona industrial ou para poderem fazer uma nova zona industrial, têm que elaborar um plano pormenor para esse efeito, que é qualquer coisa que demora entre 3 a 4 anos até estar concluído. Portanto, e isto é, efetivamente, diria eu, castrar o desenvolvimento destes territórios. E pode significar também perder oportunidades. Basta pensar que 4 anos é um mandato autárquico. Portanto, um Presidente de Câmara que queira fazer uma nova zona industrial ou que queira expandir uma, vai andar 4 anos a fazer um plano e depois de ter o plano feito e aprovado, ainda vai ter que fazer o projeto de execução com vista depois a candidatar-se ou ir à banca e pedir um empréstimo para fazer a ampliação da zona industrial. Muito bem. Não lhe falta telefone, nem telemóvel, nem computador, portanto não há falta de internet para poder contactar e pressionar quem direito. Não. O Conselho está bem servido neste momento? O Conselho neste momento, a nível de rede móvel e de fibra óptica, está bem servido, portanto foi um processo também difícil, mas que está em funcionamento. Portanto, e hoje em dia sem isso é muito difícil de conseguir trazer para cá pessoas. Eu já tenho recebido aqui algumas pessoas. Ultimamente não, porque as pessoas também se aperceberam que o Conselho já está servido praticamente a 100%, mas há uns tempos atrás, há uns 2 anos, 3 anos talvez, às vezes as pessoas vinham cá falar, queriam vir viver para cá, mas a primeira pergunta que faziam era como é que estava a cobertura de rede móvel e de fibra óptica. Portanto, isso é importante hoje, com a sociedade digital que vivemos, os territórios que não forem servidos por uma boa rede móvel e por uma boa rede de fibra óptica dificilmente se conseguem desenvolver. Sr. Presidente Sérgio Oliveira, o município pode fazer algumas coisas, não tantas como gostaria, sem ter o aval de outras entidades. Como é que é o trabalho supramunicipal, ou seja, intermunicipal? A integração na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, o trabalho entre 13 municípios que ganham escala para objetivos muitas vezes comuns, não é? Qual é a sua experiência, que leitura faz das mais-valias deste trabalho em rede entre municípios desta região? Faço um balanço positivo desse trabalho. Há muitos projetos e muitas oportunidades que, se não fosse através da comunidade intermunicipal, dificilmente municípios de pequena dimensão como Constança teriam a oportunidade para poder usufruir. Como por exemplo? Eu recordo-me, por exemplo, às vezes alguns programas a nível da educação, portanto dificilmente o município, e aí tem sido um trabalho de excelência que a comunidade intermunicipal tem feito a nível do PEDIM, portanto temos conseguido acrescimento e oportunidades de equipas multidisciplinares ao serviço dos nossos alunos, que dificilmente a Câmara Municipal só por si só teria a oportunidade de aderir aos mesmos, e depois toda aquela parte de algum apoio técnico que também acabam por prestar aos municípios a nível dos fundos comunitários, de submissão de candidaturas, e depois também que não deixa de ser importante, que é a troca de impressões e de partilhas entre os presidentes de Câmara, e que ajudam também às vezes a desbloquear e a resolver um conjunto de questões que nós só por nós não conseguiríamos fazê-lo. E falamos de floresta, falamos de cultura, falamos de todos os setores tocam a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, uns mais do que outros, depois também depende daquilo que são as características de cada concelho, até porque há projetos que há concelhos que entram e outros não entram, porque cada um entende que aquilo tem sentido ou não tem sentido para o seu território, mas a comunidade intermunicipal, o balanço que faço é positivo, não tenho sombra de dúvida desse ponto de vista. Não há aquela visão de, se o concelho vizinho tem uma infraestrutura deste género, seja um novo campo relevado, seja uma piscina nova, também vou querer. Essa visão... Eu não tenho essa percepção, e dos meus colegas também... que existiu há tempos. E dos meus colegas também penso que não há essa visão, até porque acho que nós não devemos que quem estiver nestes lugares e for à velha política da capelinha, vai perder muitas oportunidades. Eu acho que tem que haver bom senso, e a minha postura é se agora vai uma infraestrutura A, B ou C para o concelho A, B ou C, no futuro, quando houver outra infraestrutura de outra área qualquer, tem que haver a abertura dos outros, porque não, este já esteve esta infraestrutura, agora vamos colocar outra infraestrutura
aqui. Portanto, e tem que ser esta interdependência que tem que ser criada, porque repare, se os conselhos fizerem tudo igual, não há nada que os distinga que seja distintivo uns dos outros. Portanto, e acho que desse ponto de vista, acho que essa visão penso eu que não existe, pelo menos da minha parte não existe. E há interesses comuns que ganham de escala a um nível intermunicipal, através da comunidade do Médio Tejo, com 13 municípios, ganham também mais voz, ou podem falar mais alto, com mais força, digamos assim. Este telefone liga também para vários ministérios do governo, para, por exemplo, reclamar a tão ambicionada ponte, uma nova ponte sobre o Tejo, que há tantos anos é reivindicada, e os sucessivos governos têm reconhecido essa necessidade, como também Abrantes reclama uma nova travessia, com Chamusca, que é ao lado também, todos pelos mesmos motivos. No fim de contas, o reconhecimento da necessidade de melhoria das acessibilidades, tendo em conta também os CIRVER, instalados na Chamusca, mas é uma realidade que se vem arrastando há muitos anos sem haver fumo branco, digamos, em termos de avanços. Já ligou várias vezes para... Tem boas novas para dar? Boas novas, não. Até porque o governo atual também tomou posse há relativamente, apesar do primeiro-ministro ser o mesmo, e o ministro das infraestruturas também é o mesmo, mas houve outras alterações num conjunto de pastas. Portanto, obviamente que o telefone liga, o computador através de e-mails também vai os ofícios, portanto, sobre essa e sobre outras questões. Portanto, a questão da ponte efetivamente é uma questão que está na nossa agenda e nos preocupa muito, não só porque sentimos que uma parte daquilo que se vive na freguesia de Santa Margarida, todos os problemas que aquela freguesia, ou alguns daqueles problemas que aquela freguesia tem, se devem muito à questão da travessia que temos no nosso concelho. Mas apesar disso não desistimos daquela freguesia e continuamos a investir de forma igualitária e a fazer com que ela cresça, ou pelo menos tentar que ela cresça e se desenvolva ao mesmo ritmo das outras duas freguesias a norte. Eu já disse e volto a repetir, eu acho que o problema da ponte não está resolvido por falta de vontade política dos sucessivos governos, não é este em concreto, portanto, os sucessivos governos. Portanto, eu tenho ali uma pasta naquele armário guardada com troca de correspondência desde as presidências do presidente António Mendes, portanto, com muitas promessas, algumas até em jornais, portanto, não é só troca de correspondência entre o presidente do presidente da Câmara de Constância e um ministro A, B ou C, portanto, houve mesmo compromissos assumidos publicamente. Portanto, aquilo que nós continuamos a fazer é insistir para que nos resolvam esta questão, porque se o país no século XIX teve capacidade a construir aqui 3 ou 4 pontos aqui neste espaço século XIX, a ponta Chamusca já é século XX. Nós não percebemos porque é que agora não há capacidade para resolver um problema que tem que ser resolvido a bem do Concelho de Constância e da região, porque nós, quando falamos aqui da ponte, nós não falamos para resolver o problema de Constância, porque se fosse para resolver o problema de Constância, já sei qual é que seria a resposta que este ou outro ministro dariam. Se é um problema de Constância, sou o presidente que faça a ponte e tem o problema resolvido. Portanto, o problema da ponte aqui é um problema da região, portanto, e deve ser encarado como um problema da região. Portanto, e desse ponto de vista, o município vai continuar a insistir com a tutela para que resolvam esta questão. Que, repare, eu acho que hoje em dia ninguém compreende como é que se faz tanta obra de tanto milhão no país e como é que uma intervenção aqui que fica muito abaixo desses milhões que nós ouvimos, agora não ouvimos tanto, porque infelizmente o mundo e o país está marcado pelo flagelo que se vive na Ucrânia. Mas e como é que aqui não é possível fazer-se uma intervenção que resolva este problema? Repare, isto eu não tenho dúvidas em analisar e ver do ponto de vista de que Constância está no centro do país, tem no seu território uma das unidades militares mais importantes do nosso país e que presta também serviços e exercícios no âmbito da NATO, a organização a que o país pertence. Portanto, depois temos uma infraestrutura destas, que foi adaptada na década de 80 com uma solução provisória. A verdade é que andamos quase há 40 anos com uma solução provisória sem nenhuma luz ao fundo do túnel. Portanto, eu acho que isto é mesmo uma questão de decidir.
E não é o município que pode decidir. E não é o município A que comunidade pode decidir. intermunicipal pode também fazer ouvir a sua voz e falar e sublinhar a importância deste investimento, mas aí tem que ser mesmo o governo a Sim, avançar. tem que ser o governo a avançar com estudos de impacto ambiental, com a proposta de localização da nova travessia. Portanto, tem que ser essas questões todas que têm que ser efetivamente ponderadas e estudadas e que se tem que avançar. Portanto, e acho que o país tem condições neste momento, com digamos assim, o volume de dinheiro que vai entrar no país, seja através do PRR, seja através do futuro quadro comunitário de apoio. Portanto, acho que existem condições para que se resolva de forma definitiva esta situação. Com 3 necessidades identificadas tão perto, em 3 municípios vizinhos, Abrantes, Constância, Chamusca, uma travessia aqui resolveria o problema global? Ora, eu não quero entrar em como é que eu ia dizer, em competição ou despique, digamos assim, com os concelhos vizinhos, quer da Chamusca, quer da Abrantes. Estando aqui no centro, Mantemos está aqui no centro dos 3 municípios. mantemos boas relações com ambos. Agora, eu acho que não é preciso ser engenheiro civil ou economista, digamos assim, para verificar que os problemas que se fazem sentir nos dois concelhos vizinhos situam-se nas freguesias que fazem extrema com o concelho de Constância, quer do concelho de Abrantes, quer do concelho da Chamusca. Constância está no centro, no meio dos dois concelhos. Portanto, eu parece-me que tem a ligação mais direta à A23. Portanto, eu parece-me que o sítio ideal para localizar uma nova travessia seria aqui, entre a Ribeira da Coutada, da Alcolobra, e passando por este território todo a Nacional 118 até à zona do Aterro, dos Sirvas. Portanto, seria esta zona aqui que acho que resolveria efetivamente, criando, não esquecendo, porque eu nisso também sou obviamente sensível a isso. Obviamente que teriam que ser melhorados os acessos para a freguesia do Tramagal, aquele pequeno troço de curvas entre a Ribeira da Alcolobra e aquilo que é a zona industrial do Tramagal teria que ser melhorada, quer dizer, fazer ali outro tipo de ligação direta à ponte para que a zona industrial do Tramagal também pudesse crescer e também se pudesse desenvolver, porque também será obviamente que Santa Margarida e o concelho de Constância também ganhariam a região ganharia como um todo desse ponto de vista, tal como melhorar os acessos ao ecoparque do Relvão. Portanto, e penso que desse ponto de vista a situação estaria resolvida, porque por vezes esquece que até 2011 esta ponte ter sido interdita à passagem dos pesados, a maioria do trânsito pesado da região fazia-se nesta ponte, por isso é que ela chegou ao ponto a que chegou, que teve que ser fechada, teve que ser intervencionada, teve que ser reforçada e abriu sem a possibilidade de passar ali pesados. Portanto, eu acho que se pensar naquilo que é estruturante para o país e naquilo que é efetivamente necessário para desenvolver esta região, penso que a melhor localização será essa. Obviamente que nós no Plano Nacional de Investimentos temos incluída a ponte com referência ao IC9, que diz uma nova travessia sobre o Tejo entre Constância e Abrantes. Portanto, ninguém sabe neste momento se é mais para a esquerda ou mais para a direita. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, efetivamente, resolveríamos o problema e seria pensar efetivamente no país como um todo, porque a verdade é só uma. Constância neste momento é que tem a pior ponte, porque nenhuma das outras duas que existem, quer a montante, quer a jusante, passam pesados e passam viaturas nos dois sentidos. Numa delas com constrangimentos que eu reconheço, se passa um pesado, há ali dificuldades, portanto, não sou insensível a isso. Mas neste momento Constância é o concelho que tem a pior ponte de todas aquelas que existem, quer a montante, quer a jusante. Numa visita de um próximo governante da Constância, quem sabe nestas festas da Boa Viagem, festas do Conselho, não perderá naturalmente a oportunidade para lembrar esta premente necessidade para o desenvolvimento do Conselho e da região. Sérgio Oliveira, depois de um mandato de 4 anos, como é que hoje olha para o Conselho? O que é que destaca do trabalho feito? Quem olha para este casco histórico vê que houve uma evolução significativa de recuperação de edifícios devolutos, por exemplo,
uma margem ribeirinha ou uma confluência dos rios também de cara lavada. Era a marca, é o caminho que está a trilhar, por aqui que nota ou que destaca principais pontos de diferença de há 4 anos para hoje? Eu acho que, não querendo, com muita humildade e sem qualquer tipo de arrogância por mim em bicos de pés, acho que o resultado das últimas eleições, portanto, foi o reconhecimento da maioria da população pelo trabalho que foi feito no mandato que terminou, portanto, e efetivamente nós fizemos um conjunto de intervenções que dignificaram o Conselho, portanto, a requalificação da zona ribeirinha, o arranjo do Largo Cabral Moncada. Portanto, acho que todos nós devemos ter consciência do que era o Largo Cabral Moncada antes daquela requalificação que lá existe, como o arranjo da estrada militar em Malpique. Alguns porventura já se esquecerão que o açude de Santa Margarida não era possível pescar lá porque tinham deixado de caducar a concessão do açude e que estava completamente em situação de abandono. Portanto, todo este conjunto de intervenções que foram efetuadas e que dignificaram aquilo que é o Conselho. Obviamente que, para além disso, neste mandato já executámos uma intervenção também, toda a requalificação da Rua Minho de Vinho, Vento e da Rua dos Bombeiros Voluntários de Constância. Estamos a fazer os acessos ao centro escolar de Montalvo, que é um investimento de mais de 230 mil euros, e estamos a desenvolver um conjunto de projetos, seja o da Praia Fluvial, seja o do novo Museu dos Rios, seja o do novo loteamento da Iniciativa Municipal em Santa Margarida da Coutada, que está praticamente o projeto concluído, e outros em que perspectivamos que hajam linhas de financiamento para podermos candidatar, que queremos apresentar e requalificar e avançar e desenvolver o Conselho. Portanto, para além de tudo isto que seja obra física, acho que também que o que distingue, não é o que distingue, é a forma de estar, digamos assim, é a proximidade às populações. Portanto, nós aqui fazemos obras, diria eu, grandes à medida da dimensão do Conselho, porque também é preciso que as pessoas tenham consciência que o Conselho não tem capacidade para fazer uma obra de 4, 5, 6 milhões, portanto, só de uma virada, só de uma fase, a não ser que tivesse financiamento a 100% para isso. Mas a proximidade e a resolução concreta dos pequenos problemas que vão aparecendo aos cidadãos, portanto, e é essa forma de estarmos ao serviço das pessoas, e obviamente sem comprometer aquilo que é a saúde financeira da Câmara Municipal. Sérgio Oliveira, agradeço as suas palavras. Pedia-lhe uma mensagem para agentes de Constância e para os amigos do Conselho e dos constancienses para estas festas da Boa Viagem, festas do Conselho de Constância, em que é uma oportunidade de reencontros, de socializar e celebrar a vida. 2 anos também após a pandemia, entramos num período mundial complicado, mas esta oportunidade de socializar, uma mensagem que queira deixar. Então, uma mensagem para que venham à Constância à festa que é uma festa feita por todos e para todos, portanto a festa envolve toda a comunidade e efetivamente ao fim destes 2 anos difíceis que tivemos, acho que as populações ansiavam por este momento. Eu próprio ando com alguma ansiedade, efetivamente, de poder voltar a ter as festas do Conselho e a festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, ver a realizá-la e contribuir para a sua realização. Portanto, e que é um momento que nós devemos sempre valorizar, porque é, na verdade, uma homenagem ao passado do Conselho, mas também com os olhos no presente e no futuro.